Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, meus amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Nós já estamos numa nova semana. Eu sei que a semana, ela sempre se inicia no domingo, né? Mas é na segunda que a gente acaba retomando. Muitos profissionais retomam a sua normalidade de trabalho na segunda-feira. É óbvio que nós que trabalhamos como comunicação, jornalismo, né? Os nossos amigos profissionais da imprensa, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, porque a gente sempre está pronto para levar a informação aos amigos do Hora Geral, seja o público telespectador através do programa de TV, seja do público internauta que está acompanhando nas redes sociais. E, é claro, o nosso público que interage no 981 70 14 34. Nós temos algumas demandas que chegaram através do WhatsApp, estamos aguardando uma resposta de 2 prefeituras e amanhã nós estaremos exibindo a reclamação e já com a resposta, porque esta é a prioridade do Hora Geral, de já levar a resposta ao nosso público, o telespectador, para que ele possa ficar sempre em dia, né, com relação à participação dele no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Hoje vamos apresentar uma matéria, a Bia Damasceno vai explicar sobre o que aconteceu com a Fortaleza da Barra Grande. Aqui, ela está localizada no Guarujá, numa das cidades que compõem a nossa região. Vamos saber também. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar para você um acidente que esteve ontem, só com danos materiais, né? Uma carreta foi fazer uma manobra bem na linha férrea no Porto de Santos, e ela não viu e não ouviu, né, a sirene, a buzina, né, do trem, e você vai ver o que aconteceu. Entre outros assuntos, nós vamos abrir com uma matéria onde 2 presos tentaram fugir, um deles fugiu e você vai saber como que ele fugiu. Além de muitas notícias e informação. Tudo isso para que você interage e participe. Olha, se você quiser, compartilhe o nosso Hora Geral na página do facebook.com/Hora Geral com alguns amigos seus que estejam em outros estados ou até em outros países, né? Para que eles possam ficar por dentro das notícias aqui da nossa Baixada, do nosso estado, do nosso Brasil e, por que não, dependendo do assunto, do mundo, né? Vamos começar com informação? Eu falei com você já, então vou falar de novo. Eu estou com você. Hora Geral a partir de agora, e nós já temos imagens, Fábio, pode colocar na tela. Olha só o que aconteceu com relação a esses 2 presos na hora que eles estavam sendo levados para a delegacia. O Fábio está colocando na tela. Vocês falam, Douglas, isso aconteceu? Aconteceu, e foi no Guarujá. Tá vendo ali a viatura chegando, né? 2 homens haviam sido presos em flagrante por roubo em Guarujá, quando, ao serem escoltados para a cadeia, agrediram os policiais e tentaram fugir. Eles entraram em luta corporal e um deles conseguiu escapar apenas de cueca. É isso mesmo, pois teve a sua roupa rasgada. O outro, de 19 anos, foi localizado e capturado novamente. A Secretaria de Segurança Pública afirmou em nota que o caso foi registrado como evasão mediante violência contra a pessoa e lesão corporal na delegacia de Guarujá. A polícia trabalha para localizar o segundo fugitivo. Aí você fala assim, ô Douglas, como que a população pode ajudar a polícia? Diz que denúncia, 181. Olha lá, olha lá. Olha lá, rapidinho. Agora, você sabe o que me causa estranheza? Com todo respeito à atividade dos policiais, por que eles não estavam algemados? Hein? Responde para mim aí. Por que eles não estavam algemados? Assim é fácil. Com as mãos livres, eu fico até imaginando o que um estava tramando com o outro, né? Falando até baixinho. Pode deixar, ó. Quando abrir ali a porta, aqui o porta-malas, a gente sai correndo, tá bom? Aí o outro, tá bom. E foi justamente isso que aconteceu. O Fábio está voltando, vai colocar no começo, né? Ou seja, a viatura, esse é o fundo da ligação. Olha, vai abrir. Quando ele abriu, ó os dois, ó. Rapidamente. Se eles estivessem algemados, e eu
eu nunca vi presos serem colocados, né, dentro de uma viatura sem estar algemados. Aí eles teriam dificuldades em sair. E dependendo, né, da forma de algemar, né, os policiais podem me corrigir. Algema com uma mão e a outra prende nas grades atrás do camburão, da viatura da polícia. Para quê? Para ele não fugir. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, olha, a população que puder ajudar a polícia, 181. Olha o outro, acabou entrando com luta corporal para tentar pegar e prendê-lo. Olha lá, conseguiu. Agora, o outro não. O outro saiu correndo, né? Assim, como um raio. Como um raio. Olha só, entrou em luta corporal. Incrível, incrível, né? Isso que a gente estava lá. Ó, outro fugiu, lá na ponta, lá. Fugiram, acabou fugindo os dois, né? Ó, eu sei que você deve estar pensando assim, Douglas, eu queria dar risada. Eu também queria dar risada, porque se a gente conta, as pessoas não acreditam. Olha lá, fugiram literalmente. Então, na minha opinião, o que faltou aí é o uso das algemas, né? O uso das algemas e uma atenção maior para esses dois presos que, olha, deram pistas quando a viatura chegou na delegacia da polícia. Depois de muito tempo, olha, eles entraram no carro e acho que eles tentaram ir atrás deles para localizá-los, né? Isso tudo aconteceu no Guarujá. Este é o Hora Geral. Olha, você sabe que essa semana a meteorologia está com uma previsão não muito otimista, assim, comparada à semana passada. É isso mesmo, são os fortes ventos. Olha só, olha os fortes ventos que a gente não sabe nem para onde tem que segurar. Olha, é verdade. Olha só como é que está o mar. Pode colocar na tela, Fábio. E isso significa que essa semana toda nós teremos temperaturas amenas e com baixa temperatura. Sabe por quê? Porque depois de muitos dias quentes, como você viu na semana passada, a chuva voltou à nossa região. Tivemos registros de muita chuva e ventos fortes, como você vê nesse final de semana. Esse vídeo que nós estamos apresentando é da praia de Itararé, onde uma ventania assustou os moradores. Segundo a Prefeitura de São Vicente, nenhum chamado de ocorrência foi registrado pela Defesa Civil. Em Santos, também houve registros de rajadas de vento. Segundo a previsão do tempo, os próximos dias serão nublados, com possibilidade de chuvas e ventos que podem ultrapassar os 60 km por hora. O sol deve voltar apenas no próximo final de semana. Portanto, vamos ficar atentos. Olha, a gente não pode reclamar da natureza, né? A gente reclama quando está sol, reclama quando chove, reclama quando tem uma ventania. Isso faz parte da natureza, né? Óbvio que eu não me lembro de um inverno como esse, como nós tivemos de altas temperaturas, né? Olha o vento forte, né? Inclusive trazendo até a areia, né? Para a avenida, né? Tamanho a ventania na praia do Itararé, como você está vendo aí, ó, na cidade de São Vicente, que não foi diferente nas cidades que compõem a região metropolitana. Então, paciência, que segundo a meteorologia, a previsão do tempo para esta semana vai ser de baixa temperatura e de chuva ocasionais durante o período. E a melhora só no final de semana, tá bom? Esse é o Hora Geral, levando até você muito mais informação. Olha, vamos até o Porto de Santos. O Porto de Santos, isso aconteceu ontem à noite, em frente ali próximo ao Armazém 12, onde tem aquele prédio, né, da Codesp, agora é Porto Authority. Pode colocar na tela, Fábio. São imagens impressionantes. Tá vendo esse caminhão ali, ó? Olha lá, ele foi fazer uma manobra, né, passando pela linha férrea, e ao passar, olha o que vem ali à esquerda. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha só o que vai acontecer. Quero mostrar primeiro para vocês, depois eu vou falar. É isso mesmo que você está vendo. Um caminhão bitrem, ele estava tentando acessar a rua Xavier da Silveira e ao cruzar a linha férrea não viu o trem que passava no momento da manobra e acabou sendo atingido pela locomotiva. O acidente aconteceu na área do Porto de Santos, no bairro do Paquetá. Os danos foram apenas materiais, no caminhão e no muro da via férrea. Ninguém ficou ferido. A empresa VLI, que é responsável pelo trem, lamenta o ocorrido e informa que a colisão não causou vítimas. E esclarece ainda a VLI que todos os procedimentos de segurança foram adotados, como o acionamento da buzina para alertar e dos freios, ou melhor, de emergência, né? Agora, dá uma olhada na imagem e pensa comigo. Você já ouviu buzina de trem? Já ouviu? É uma coisa assim ensurdecedor, né?
E outra, olha o farol do trem, né? Eu não quero fazer uma análise sem antes, né, ter a certeza, mas eu acho que faltou aí uma atenção por parte do motorista da carreta. Ô Douglas, por que bitrem? Você está vendo que ele é dividido em duas partes ali, onde está a carga lá? Né? Então, eles dão o nome de bitrem. Né? Antigamente era carreta, agora elas são até maiores. Essa deve ter mais de 23 metros de comprimento, olha lá. Ele faz a manobra calmamente e o trem, como ele está com várias composições e é pesado, ele não consegue parar tão rapidamente. Por mais que tenha sido acionado o freio de emergência, ele demora um tempo para parar, né? E a força do trem acabou levando, arrastando, né, a parte da carga e também o veículo. Olha só, mais uma vez, olha só, olha aí. Agora vem o trem aqui, ó, o trem, onde está aqui, ó, vai chegar o trem aqui, ó, olha, ó, vai com tudo e acaba arrastando, dá a impressão que é até de papelão, né? Mas não, aí é tudo aço, ferro, pelo tamanho da composição, só poderia ter esse tipo de resultado, ou seja, só danos materiais, tá certo? Amigos do Hora Geral, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Do Porto de Santos, vamos voltar até Praia Grande. Vocês se lembram que nós mostramos na semana passada aquela irresponsabilidade daquele motoboy empinando? Esse daí, ó, que ele estava empinando e perdeu o equilíbrio, a moto acabou atingindo esse senhor, ó. De novo a imagem, olha, ele vai aparecer empinando, olha lá. Aí ele perde o equilíbrio e aí a moto acaba indo de encontro ao senhor ali, ó. Que foi uma imagem que deixou a gente com a mão na cabeça. Nossa, que loucura! E mesmo assim, observem que eles, né, não socorrem o senhor ferido e ainda trocam. Observa que o rapaz estava empinando, que está no lado direito, olha, ele muda de moto, olha, ele deixa a moto, põe a moto mais para frente, o que está nessa moto no meio, ó, esse daí, ó, esse daí, ele vai para outra moto, não é mesmo? Vai para outra, olha lá, eles trocam. Ah, por que, hein, Douglas? O Fábio vai colocar na tela e eu vou explicar para vocês por que eles fizeram isso, né? Afinal de contas, teve desdobramento, né, essa ocorrência. Os policiais civis do 2º Distrito Policial de Praia Grande já conseguiram identificar os dois irresponsáveis envolvidos em um acidente que vitimou um homem de 57 anos. Os motociclistas foram autuados por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fuga de local de acidente e omissão de socorro. E, segundo a Polícia Civil, a vítima permanece internada no hospital em estado grave. Olha só, a motocicleta, essa que você está vendo, foi apreendida e encaminhada ao pátio, tá vendo? Eles são irresponsáveis. Irresponsável. Ô, bonitão! Quer empinar, quer dar uma de bom, quer ser o as, o melhor em cima de duas rodas, vai para um local, né? Vai para um autódromo, né? Mas não numa via pública, porque a imagem de... Olha, a motocicleta pegou de cheio esse senhor. Volto a dizer, está internado em estado grave por causa da irresponsabilidade. Ainda bem que é a minoria, mas essa minoria que acaba fazendo bagunça. Além dos imbecis que ficam acelerando até o final. Olha, para mim o cara que anda com aquela motocicleta e faz com aquele barulho, para mim falta parafuso, né? E outra... Bom, eu ia vontade de falar umas coisas, mas eu quero respeitar meu público telespectador. Mas um cara que usa isso, que faz isso na motocicleta, né? Tá faltando um parafuso, não bate bem da cabeça. E outra coisa também, né? Você já entendeu o que é um cara desse, né? Já entendeu, né? Então tá bom. Bom, este é o Hora Geral. Vamos agora até o Guarujá, de Praia Grande até o Guarujá. Ô Bia Damasceno, eu queria que você explicasse para nós. Parece que houve uma acessão, né, do Forte da Barra. É isso mesmo para a cidade do Guarujá? Olha, o documento está aí. E esse documento eu acho que é do SPU, da Secretaria do Patrimônio da União. É isso mesmo, Bia? Bia Damasceno, aqui no Hora Geral.
Desde 2018, a Prefeitura de Guarujá vem realizando intervenções na Fortaleza da Barra. Isso é, iluminação, zeladoria, ou seja, cuidando desse bem. Mas hoje foi assinada a concessão gratuita pelos próximos 20 anos. E essa realização é única. Nunca a Prefeitura de Guarujá teve a gestão desse equipamento histórico, cultural e que pode ser usado como um ponto turístico. A ideia da SPU é essa, a ideia do governo federal é apoiar o desenvolvimento local. E o apoio do desenvolvimento local também ocorre também com a implementação das atividades turísticas. E no caso tanto do Forte de Itapema quanto da Fortaleza da Barra, a visitação pela própria população local, né? Eu também sou aqui da região e nós conhecemos muito pouco o patrimônio histórico da nossa região, né? O que é uma pena. Então, quem sabe a partir de agora essa visita passa a ser mais intensa e as pessoas comecem a conhecer melhor esse patrimônio. Perfeito. E olha, o representante da Secretaria de Patrimônio da União falou algo importante. Muitas vezes a população desconhece a história da cidade que ela mora. Por quê? Porque não existem políticas públicas voltadas para a cultura, para a história do município. Não adianta termos aqui em nossa região cidades históricas que não estão desenvolvendo a história da sua cidade. Muito rapidamente, amigos do Hora Geral, se você pegar a Cama do Anchieta, o Convento em Itanhaém, o Forte do Itaipu, o Forte dos Andradas, o Forte da Barra Grande, né? o BIL, o Batalhão de Infantaria Leve, né? Por exemplo, nós temos tantos monumentos históricos importantes e eu não vejo aqui nenhuma prefeitura, nenhuma reunião do Condesb, onde congrega os prefeitos, discutirem um turismo histórico aqui na nossa região. Você já viu isso? Não. É importante o turismo o gastronômico, o turismo de lazer, o turismo náutico, mas o que é mais importante no meu entendimento é o turismo histórico, porque esse vai preservar a história da nossa região para o mundo. Se você for para fora, você vê como que países como a Europa e até os Estados Unidos preservam esse turismo histórico, né? Por quê? Porque é a história daquele local. Eu espero que essa iniciativa, ainda há tempo, tenha envolvimento de todos os prefeitos da região, né, com a ajuda da SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União. Rápido intervalo comercial, na sequência eu vou entrar num tema polêmico. Uma menina que foi estuprada de apenas 10 anos e não foi a primeira vez. Vamos conversar com o professor Alex Salim, ele que é especialista em direito penal, para que ele possa esclarecer como que essas pessoas vítimas, né, de malfeitores, de crápulas, podem encontrar na lei e estar amparadas. Mas, depois de intervalo. Já estamos de volta para o último bloco do Hora Geral. Eu tinha falado no bloco anterior, vou tocar num tema muito importante. Presta atenção, amigos. Uma menina de 10 anos foi brutalmente estuprada no Espírito Santo. A história dela não é uma história pontual. Muitas mulheres, muitas crianças, muitos adolescentes são vítimas de estupros, inclusive dentro das suas casas. Eu quero aproveitar e conversar com o professor Alex Salim, que além de um amigo, é um especialista em direito penal. Professor Alex Salim, a história dessa menina de 10 anos, né? Muitas vezes ela se silencia com medo do agressor, né? Ou com medo de quem a estuprou e não encontra formas de gritar para o mundo para ser salva, né, deste grave crime que é o do estupro. Como que a lei pode amparar essas mulheres? Será que é a ponta do iceberg este problema social que toda a sociedade tem que discutir em cima das leis? Obrigado pela participação, professor Alex Salim. Olá, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Douglas, posso dizer para você que isso não é a ponta do iceberg, porque semanalmente lá no tribunal nós recebemos muitos casos parecidos com esse. E, infelizmente, o número de abusos de crianças dentro de casa pelo pai, padrasto, tio, avô, vizinho, isso é muito recorrente. Aliás, eu diria o seguinte, 95% dos casos de estupro hoje, de processos que nós analisamos no estado de São Paulo, vêm
de abusos dentro de casa. Aquela situação do estupro na via pública, na rua, né, da mulher arrastada para dentro de um terreno baldio, essa situação pelo menos não tem se transformado em processo. Mas voltando para o caso da menina, queria te falar de dois aspectos. Primeiro, com relação à violência que ela sofreu. O nome disso é estupro de vulnerável. Toda vez que alguém mantém um contato de natureza sexual, libidinosa, né, para satisfazer o desejo sexual com alguém menor de 14 anos, o crime praticado é o denominado estupro de vulnerável, que tem uma pena mínima começando em 8 anos. Eu digo mínima porque o juiz ele vai calcular a pena de acordo com cada caso, de acordo com as circunstâncias de cada agressor. Se esse agressor já é reincidente, se ele já tem a prática de outros crimes nos antecedentes criminais dele, etc. Enfim, né, são questões muito técnicas. Então o primeiro aspecto é esse da punição de quem praticou o crime contra essa criança. Ela tem 10 anos, né? Então, e isso é muito recorrente. Eu já analisei processos de crianças de 3 anos, de 4 anos, até de 8 meses sofrendo abuso de natureza sexual. O segundo aspecto é a questão do aborto, né? do abortamento, no caso aí, porque em razão do abuso, ela ficou grávida. A nossa legislação, em lei, no Código Penal, prevê a possibilidade de aborto em 2 situações. Nessa, quando a gestação ela é decorrente de uma violência sexual, do estupro, ou para salvar a vida da mãe, quando não há outra possibilidade. Então, o médico não tem outra saída para salvar a vida da mãe, entre a mãe e a criança, entre a leoa e a cria, a legislação autoriza o médico optar pela mãe. Tá? E a terceira hipótese, que foi criada pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é no caso do bebê anencéfalo. Ele não tem a formação do encéfalo, ele não tem a formação do cérebro, ele normalmente, assim, 99,0 dos casos, nasce sem o cérebro, ele não vai conseguir ter vida, e aí o Supremo autorizou o aborto nesse caso. Então, essa situação é muito grave, a nossa legislação prevê penas duríssimas, vizinhos, amigos, quem notar a diferença no comportamento da criança, o Conselho Tutelar está muito atento a isso, os professores estão muito atentos a isso, os familiares, todos têm que estar atentos à mudança de comportamento da criança. Ela fica mais calada, perdão, ela tem redução no desempenho escolar e por aí vai, a alteração de comportamento pode indicar sim um abuso de natureza sexual. Procure as autoridades, delegacia de polícia, os policiais estão cada vez mais treinados para atender esse tipo de ocorrência, conselho tutelar, a escola tem que estar atenta, então vamos colaborar para assim, evitar a prática desse crime. Legal? Então, Douglas, um grande abraço, uma excelente semana. Aliás, quem quiser saber mais, tem uma aula publicada no meu YouTube, a Prof. Alex Salim, sobre estupro, tá lá, vai estar liberada, e ainda no final dessa semana eu vou falar desse tema, estupro de vulnerável. Ok? Obrigado. Grande abraço a todos. Um abraço, professor Alex Salim. É um tema importantíssimo que eu vi o posicionamento de alguns ativistas, né, tentando protestar, mas não protestar para salvar a vida da criança, e sim preocupado numa situação que a sociedade tem que discutir, né? Existe a lei, como o professor Alex Salim comentou, e essa lei ela precisa amparar essas pessoas, esses adolescentes, essas pessoas que são vítimas de maus tratos e vítimas de estupro, né? Tenha coragem, denuncie, procure a polícia, o Conselho Tutelar. O que não pode é se silenciar e deixar pessoas inocentes ser vítimas desses crápulas, né? Desses marginais. Bom, olha, deixa eu falar outro assunto. A China, o Fábio está colocando na tela, a China tem uma novidade aí com relação à vacina, né? Contra a Covid-19. Isso também acaba sendo uma boa notícia. Eu tinha falado na semana passada da Rússia, né? Mas a China agora, né, segundo o jornal estatal chinês, o Diário do Povo, o governo da China concedeu a primeira patente de vacina para a Covid-19 do país. A empresa farmacêutica CanSino. A vacina da CanSino é uma das principais candidatas chinesas na busca de uma vacina para a doença causada pelo novo coronavírus. Outra candidata chinesa, a Coronavac, da Sinovac,
já está sendo testada no Brasil também em fase 3. Nessa etapa, os testes são feitos para determinar em maior escala, normalmente com milhares de voluntários, a eficácia de uma vacina contra uma doença. Então, é só aguardar e que nós possamos logo, logo aqui no Hora Geral falar, já existe uma vacina, para que a gente possa combater de vez o coronavírus e voltar à normalidade. Não se esqueça que nós ainda estamos na quarentena e algumas regiões do estado de São Paulo ainda estão com muitas restrições. Tá certo? Olha, amigos, tem um tema que eu não vejo a nossa sociedade discutir e principalmente a Câmara da cidade de Santos. Sabe o que aconteceu? Nós estamos vendo mais um comércio tradicional na nossa cidade, pode colocar na tela, Fábio, fechar as suas portas, que é o restaurante Vasques, né? Todo mundo, eu diria que a maioria dos santistas conhece o restaurante Vasques. Ele estava localizado na Avenida Conselheiro Neves, próximo ao cruzamento da Avenida Francisco Glicério, bem ali ao lado da Barão de Paranapiacaba, né? O restaurante Vasques encerrou suas atividades no último sábado. A informação foi anunciada pelo proprietário, Luciano Manzano, que agradeceu funcionários e clientes e afirmou que o restaurante foi mais uma vítima da Covid-19, tá certo? Se a gente for lembrar, temos o Jamblan também que fechou, né? Temos outros restaurantes tradicionais. Se você vier em São Vicente, tem o Boa Vista. Aonde eu quero chegar, amigo, muito rapidamente, estamos em cima da hora. A Câmara tem que discutir com o Executivo alternativas para que esses comércios, né, não fechem as suas portas. Da mesma forma que o cidadão, ele tem aí, através do governo federal, o auxílio emergencial, essas empresas precisariam ter uma ajuda dentro do município, talvez, né, a isenção por alguns meses ou protelar o pagamento dos impostos, porque essas empresas acabam tendo vários funcionários e esses funcionários serão todos demitidos, né? E eles têm as suas famílias e precisam sobreviver. É uma discussão que a Câmara deveria fazer e cobrar alternativas através do Executivo, ou seja, o prefeito da cidade. Estamos chegando no final do Hora Geral e vamos fechar com boa notícia. Eu sempre faço esforço para terminar o Hora Geral com boa notícia. Pode colocar na tela, Fábio. E essa boa notícia vem através de uma mulher que venceu a Covid-19. O vídeo já está mostrando, né? É mais uma boa notícia. Após quase 3 meses internada com Covid-19, Maria Lúcia de Souza Nascimento, que é moradora do Guarujá, olha ela ali na cadeira de rodas, ela acabou vencendo, teve alta no Hospital de Santos. A homenagem ficou por conta da banda da Polícia Militar e da equipe médica do hospital. Mais um caso que nos enche de esperança em meio a essa pandemia. Parabéns, Maria Lúcia de Souza Nascimento. Você venceu. Uma salva de palmas. Aê! Muito bem. Vai passar. Vai passar. Eu tenho a certeza que o exemplo da nossa amiga seja um exemplo para muitas das pessoas que esteja por algum motivo passando dificuldades, meio cabisbaixo. Pensamento positivo, a certeza de que Deus existe e nós vamos vencer todos esses desafios. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Amanhã tem mais. Se você quiser, interaja através do 981 70 14 34. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço assim, ó, pra você forte. Até amanhã. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.